Boa noite para você que acompanha o Todo Dia News, segunda edição dessa terça-feira. Depois das chuvas que caíram na noite dessa segunda-feira, todo mundo quer saber como fica a previsão do tempo, não é mesmo? E o tempo segue com condições atmosféricas favoráveis à formação de nuvens de temporais. Um alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo aponta chuvas com acumulados de 120 milímetros na região de Campinas até sexta-feira, dia 6. Como podemos verificar nos mapas meteorológicos da Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma única chuva pode ultrapassar 35 milímetros. O maior risco para esses alertas é o tipo de evento climático que pode ocorrer nos próximos dias, as temidas tempestades convectivas. Isso porque os próximos dias deverão ser marcados por tempo nublado, com variação de sol, que elevará as temperaturas, podendo ocorrer temporais severos entre os finais de tarde e o início das noites. Essas tempestades se formam como bolha de ar quente sobre a atmosfera. Um aumento das temperaturas do solo, causado pela radiação solar, forma uma corrente de ar quente vertical, formando nuvens com potenciais para temporais. As tempestades convectivas possuem características de chuvas fortes, intensas em um curto período de tempo, e elas podem estar acompanhadas de fortes rajadas de vento, tempestades de raio e até granizo. Mas também existe o risco para temporais localizados, que são aquelas chuvas fortes e rápidas que acontecem em uma determinada área e nas outras não. Como, por exemplo, o que aconteceu na noite dessa segunda-feira, dia 2, na cidade de Americana. Um exemplo típico de chuvas fortes, mas que é localizada, que atinge apenas um município e o outro não. Choveu 49 milímetros em apenas uma hora. Essa quantidade de chuva em tão curto tempo é o suficiente para provocar ocorrências de inundação e alagamentos. Já na cidade de Santa Bárbara, a cidade vizinha, o final da tarde dessa segunda-feira ficou com o tempo fechado, era visível a formação de um temporal com ventos fortes, mas não teve nenhum registro de chuva. Isso porque os ventos fortes levam essas nuvens carregadas para outros municípios. Ou seja, em Santa Bárbara o tempo ficou fechado, com formação para temporal, mas as chuvas caíram na cidade vizinha Americana. Então isso é um exemplo típico do que são chuvas fortes e localizadas, como é previsto para esses próximos dias. O mapa meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aponta perigo para a formação de tempestade em todo o estado de São Paulo, além dos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Fica o alerta para evitar exposições em áreas abertas durante as tempestades. É importante sempre carregar o guarda-chuva e, acima de tudo, evitar as áreas de inundação e de alagamentos. É importante lembrar que a vida é muito mais importante do que qualquer aventura de se arriscar em áreas de risco. Voltamos aos estúdios.